Doutor Marcelo Santos, o que é o processo judicial eletrônico e para que ele serve? Nós vamos aqui contextualizar para que compreenda melhor a dinâmica do processo eletrônico. A lei do processo eletrônico ela é até curta, ela tem só 22 artigos. Antes de mais nada, o chamado processo judicial eletrônico, que é um sistema que foi implementado em 2006 e a cada dia vem ganhando espaço e se aperfeiçoando nesse universo jurídico advocatício. Mas eu gosto sempre de destacar a diferença básica entre justiça e judiciário. Quando se fala justiça, estamos nos reportando a um conceito, a um valor, a um princípio divino, eterno, natural, imutável. Justiça com J maiúsculo, ou seja, o valor justiça, dar a cada um aquilo que é de direito. Quando a gente fala em judiciário, nós estamos nos reportando à instituição humana, ou seja, criada e conduzida, administrada por homens, que busca, através de sua atividade jurisdicional, constitucional, praticar, ou pelo menos buscar a prática do que se convencionou chamar de justiça. Então, justiça é algo que ainda não está ao nosso alcance em sua plenitude, porque nós somos seres humanos limitados, mas é um norte, é um valor, é uma meta que nós temos, é uma busca à justiça. Que fique bem clara essa diferença. As pessoas gostam de, popularmente, dizer, eu vou à justiça, eu vou entrar com uma ação na justiça. E a gente sempre procura corrigir tecnicamente isso, porque fica mais adequado de fato. Então ninguém entra na justiça. Você ingressa com uma ação junto ao poder judiciário, que é o espaço físico, né? O órgão, em busca da justiça, que é este valor, esta meta, este dever ser que nós buscamos, ok? Então, contextualizando aqui, ao longo de toda a nossa história, é muito comum a gente se deparar com a descrença no poder judiciário, uma coisa que é bastante compreensível, porque, como eu falei há pouco, o judiciário é composto de homens. Se é composto de homens, é falho. Outro grande mito que a gente precisa derrubar, e eu falei disso aqui no mês de agosto, em alusão ao Dia do Advogado. As pessoas precisam entender que o advogado ele não é membro do judiciário. O advogado é um profissional liberal, trabalhador, como outro qualquer, que tem na Constituição uma série de prerrogativas, o munus público exerce, além da profissão, uma função eminentemente pública, e por isso mesmo dispõe de prerrogativas, não diria vantagem, mas de prerrogativas para que ele possa exercer seu mistério com liberdade, com autonomia, com independência, em busca desse valor justiça, defendendo os interesses de seus constituintes. Então, o advogado não é membro do judiciário, portanto, as falhas cometidas pelo Poder Judiciário em suas decisões não podem ser atribuídas aos advogados. Eu costumo até tomar aqui a defesa, né, da minha classe profissional. O advogado é, na maioria das vezes, a grande e a maior vítima dos erros cometidos pelo Poder Judiciário, porque o resultado do seu trabalho depende justamente da atuação do Poder Judiciário. E, na maioria das vezes, a gente realiza o trabalho com dignidade, com esmero, capricha, né, na qualidade técnica, e nem sempre a coisa sai, o resultado sai do jeito que a gente espera e que o cliente espera, exatamente por conta do judiciário ser essa instituição humana composta por homens. Então, muito compreensível as críticas, né, as reclamações por parte das pessoas, dos cidadãos, ao Poder Judiciário e seus erros, seus equívocos, inclusive equívocos de cunho ético e moral, né, muitas vezes que até extrapolam os limites razoáveis da moral e da ética. Mas é compreensível. Agora, o que é que a gente observa na prática? As pessoas criticam o Poder Judiciário, mas quando elas precisam do Poder Judiciário para ir em busca dessa justiça em prol de seus próprios interesses, muitas vezes elas querem que o Poder Judiciário funcione a contento. E na maioria das vezes, infelizmente, como se diz popularmente, o pau quebra na cabeça do advogado. A mudança que a gente espera, almeja, mais do que uma mudança estrutural, técnica, necessita ser uma mudança de postura. O que a gente espera do judiciário, cada dia mais, é que não só seja estruturado e dotado de material humano suficiente, de tecnologia, mas, acima de tudo, uma mudança de postura, uma mudança ético-moral acima de tudo, porque de nada adianta nós modificarmos a lei, o ordenamento jurídico, em 20, 30, 500 vezes,
se a cabeça, a mente, a postura dos operadores não for modificada para melhor. Então, por que eu estou fazendo esse introito? Porque eu gostaria, historicamente, de fazer aqui uma abordagem. No ano de 2004, aqui no Brasil, foi promulgada a chamada Emenda Constitucional número 45, popularmente batizada de Reforma do Judiciário. Então, no ano de 2004, houve uma profunda mudança estrutural em relação ao sistema de atuação do Poder Judiciário. Novos institutos foram trazidos, novos mecanismos, e o principal deles, com base ainda nas diretrizes da Constituição de 1988, dar mais celeridade, objetividade e efetividade às ações do Poder Judiciário, ou seja, a prestação do serviço por parte do Poder Judiciário, a chamada tutela jurisdicional. E, a partir da emenda constitucional de 2004, que trouxe, dentre outras coisas, o CNJ, que é um órgão regulador, é um órgão de controle interno judiciário, trouxe a tal da súmula vinculante para evitar o abarrotamento, de recursos junto às prateleiras do judiciário, porque os processos ainda eram físicos. Veio também o critério de repercussão geral, ou seja, uma série de mecanismos que, com a melhor das intenções, buscou mudar a postura, a atuação do Poder Judiciário em prol justamente da conquista desse ideal de justiça. E essa emenda constitucional de 2004, a reforma judiciária, abriu espaço exatamente para que em 2006 viesse a lei do processo eletrônico, que é exatamente a lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Então, ela implementou o chamado processo judicial eletrônico. Foi um período de muito debate. Atualmente, a gente vê que o processo eletrônico ele vem realmente ganhando espaço. Hoje não há mais processo físico de papel. Sem dúvida alguma, nada obstante essa descrença histórica no Poder Judiciário, a gente pode afirmar, sim, pela nossa labuta diária, pela nossa experiência cotidiana, que o processo judicial eletrônico ele realmente trouxe muitas vantagens, não só para o profissional da advocacia e para as demais figuras profissionais envolvidas, o Ministério Público, o próprio Judiciário, a magistratura, os servidores, e as próprias partes, ou seja, para todos, e para o cidadão que demanda junto ao Poder Judiciário. Eu gostaria desde já de ilustrar isso de uma maneira bem prática para que as pessoas entendam e concluam também acerca de que realmente foi vantajoso. Até um tempo desse, até o ano de 2006, por exemplo, foi quando a lei entrou em vigência, a lei do processo eletrônico. Imagine só, veja como é que era o cenário. A gente chegava lá e estávamos diante daquela montanha de processos, milhares de processos, dependendo, claro, da unidade judicial. Então você chegava lá, por exemplo, na secretaria do fórum, e aí o servidor dizia assim, eu vou procurar seu processo aqui nessa montanha, ele deve estar aqui, inserido aqui nesse monte, e volte daqui a 6 meses, veja só, daqui a 6 meses volta aqui que eu vou tentar localizar teu processo. Hoje, com o processo judicial eletrônico, veja a diferença em termos de vantagem e praticidade. Hoje você não sai da sua casa, do escritório, o advogado não precisa sair do escritório. Ele simplesmente faz um contato telefônico ou telepresencial. Nós temos hoje um serviço chamado balcão virtual, em que você despacha com o juiz, você despacha com o diretor de secretaria, com o serventuário, e você diz assim, ô fulano, meu caro, serventuário, você poderia dar uma olhada aqui no processo? Pois não, Marcelo, qual o número do processo? E eu informo o número do processo eletrônico, atual, e simplesmente, através de uma simples digitação de um enter, o serventuário já está com todos os andamentos processuais, ou seja, por aí você conclui, a priori, de imediato, superficialmente, quantas vantagens, em termos de celeridade e praticidade, o processo judicial eletrônico realmente nos trouxe. Então, é um acesso mais fácil, é um acesso instantâneo, imediato, enquanto que até bem pouco tempo a gente sofria com essa espera interminável para localizar o processo. Imagine para dar andamento ao processo, Arivan. Essa foi, sem dúvida alguma, na minha opinião, a maior de todas as vantagens. Houve celeridade? Agora eu vou enumerar aqui algumas das inúmeras vantagens que nós, advogados, por exemplo, observamos no dia a dia da nossa prática profissional. Veja bem, para os advogados, para as partes, para os serventuários, para os juízes.
Veja bem, hoje em dia, olha, eu estou aqui neste exato momento no meu espaço de trabalho, no meu escritório. O advogado hoje ele não precisa sair do escritório necessariamente. Então, numa manhã só, devido ao aspecto eletrônico do processo, não há mais papel, há uma economia de espaço, a gente não guarda mais arquivos de papel, né, uma grande economia de espaço, tudo é virtual, tudo é no computador, em arquivos, em pastas virtuais, tudo é software, né, a documentação não precisa mais ser xerocopiada, tudo é virtual, arquivos em PDF, mas veja, o advogado não sai mais do escritório para ir a uma audiência, as audiências são telepresenciais. De onde eu estou aqui agora, eu consigo falar com você, por exemplo. Da mesma forma, eu realizo audiências, eu peticiono eletronicamente, eu recebo clientes telepresencialmente, atendo aos meus clientes telepresencialmente. Muitas vezes o cliente é idoso, o cliente tem algum problema grave de saúde, ou não pode subir escada, tem alguma deficiência física ou algum retardo mental. Então, veja, à distância, eletronicamente, telepresencialmente, nós realizamos audiências, despachamos com o juiz, atendemos ao cliente, não se pega mais sol nem chuva. Antigamente as audiências, por exemplo, uma audiência era marcada para as 9 da manhã, por exemplo, não começava no horário, a audiência anterior atrasava, a gente passava o dia inteiro, às vezes, para realizar uma audiência. Hoje em dia, com muita honestidade, numa só manhã de trabalho como a de hoje, eu consigo peticionar, produzir peças, eu consigo atender clientes, realizar audiências, realizar reuniões com meus colegas advogados, com meus parceiros de trabalho e outros. Ou seja, não há mais a necessidade de deslocamento, né? O juiz pode despachar com o advogado sem ter que necessariamente estar no gabinete dele lá no fórum. O tal do teletrabalho, o servidor ele pode estar em qualquer lugar, o juiz também, o advogado pode, eu posso, por exemplo, acompanhar um processo no estado de Santa Catarina, em Brasília, no Distrito Federal, em qualquer lugar do Brasil, estando aqui no Piauí, no meu escritório, ou em qualquer lugar onde eu disponha, basicamente, de um celular ou de um computador, por mais simples que seja, um notebook, e um sinal de internet. O traslado, as intimações eletrônicas. Hoje se faz intimação pelo WhatsApp. O oficial de justiça não precisa mais se deslocar, gastar combustível, usar o transporte, o veículo, não precisa ir até regiões, locais muitas vezes perigosos, inacessíveis para realizar uma diligência, porque ele faz simplesmente por WhatsApp. Localiza a pessoa dá o ciente, ele explica qual é o propósito, apresenta ali o conteúdo e a pessoa está regularmente, devidamente intimada. Então, para a parte, também uma grande vantagem. Ele não precisa mais se deslocar ao fórum, ao escritório do advogado, para uma conversa, um atendimento, para a realização de audiência. Ele faz dali da casa dele mesmo. Basta que ele disponha de um celular e internet, porque se faz hoje audiências utilizando o aplicativo WhatsApp e outros, né, como o Teams e outros aplicativos aí que o judiciário, os convênios, né, o judiciário tem convênios com esses aplicativos para a realização dessas audiências. Então, até o gasto diminui. O processo 100% digital, quando a gente vai dar entrada numa ação, distribuí-la, hoje quem faz a distribuição, a autuação do processo, é o próprio advogado junto com a parte. Então, ali você tem a opção de escolher, por exemplo, o sigilo da ação, o juízo 100% digital, que é isso, que todos os atos sejam praticados digitalmente. Então, basta que a parte disponha de um e-mail, o advogado também, não há mais aquela intimação via correios. Então, economiza-se muito tempo com isso, porque é instantâneo. Enfim, você pode elencar prioridades ali na hora de distribuir a ação, você clica, doença grave, qualquer outra coisa. Uma pessoa maior de 60 e 70 anos também dispõe de prioridade na tramitação. Então, como o sistema é um programa de informática, ele disponibiliza todas essas praticidades e vantagens. É claro que ainda não é o ideal, não é o que a gente gostaria de ver, porque são milhões de ações ao mesmo tempo. Eu posso garantir, como advogado profissional com quase 30 anos ininterruptos de atuação prática e teórica em matéria de celeridade, de fato. Há casos e casos, há situações e situações, exceções, mas de um modo geral que as coisas melhoraram sensivelmente e principalmente para nós profissionais, essa atuação se tornou bem mais fácil e prática.